Em primeiro lugar, agradecer a Brem, a todos os presentes, a todas as empresas também que apresentaram, e dizer que é um prazer muito grande para mim estar aqui nesse painel, falando dos projetos de Brasília, porque eu já deixei Brasília, nem trabalho mais com Brasília, eu trabalho na Estre Ambiental. A Estre, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, é uma das maiores gestoras de resíduos do país, e eu me mudei da agradável Brasília para a calorenta Ribeirão Preto, mas tenho muitas saudades daqui e espero que possa voltar outras vezes. Obrigado de novo, Yuri, a Brem, todos os amigos. Então, falando um pouquinho da Estre, a Estre é uma empresa bastante antiga, tradicional, adquiriu uma série de outras empresas, vendeu uma série de outros ativos, e a Estre tem um lema, que é lixo é só o começo. E esse lema é exatamente o que a gente sempre teve em mente, né? Eu, pelo menos, sempre tive em mente. O lixo não é uma coisa que você descarta. O lixo é uma coisa que você não vê utilidade para ela no seu dia a dia. Mas outras pessoas vão ver, e outros sistemas vão ver, e outras utilidades vão aparecer. Então, o lixo é realmente o começo, o fim de uma jornada para aquele material, mas o começo de outra jornada para ele também, porque ele tem que ser aproveitado e valorizado em outro momento da sua existência. E é isso exatamente que a gente propõe, né? A Estre é uma empresa que se propõe hoje a fazer valorização dos resíduos de várias maneiras, né? A gente investiu já há muito tempo em triagem, em produção de CDR, em gás de aterro, e agora estamos indo para biometano, né? Nós queremos gerar uma quantidade importante de biometano, o que está um pouco alinhado com o que foi desenvolvido aqui pela Secretaria de Projetos Especiais. Então, eu queria começar nosso tema aqui falando que, em 2019, a Secretaria de Projetos Especiais do Distrito Federal começou a tarefa árdua de desenvolver projetos de parceria público-privada. Isso foi uma definição política do governador, o doutor Ibanez, o qual eu agradeço por ter podido participar desse momento do governo. E uma das coisas que, vamos dizer, o que me trouxe para Brasília foi desenvolver projetos de parceria público-privada no setor de resíduos. O setor de resíduos em Brasília, eu não sei se vocês sabem disso, mas o setor de Brasília de resíduos é um setor dos mais sustentáveis do país, né? Na verdade, o DF tem o maior complexo de compostagem, de separação e compostagem de resíduos orgânicos da América Latina, tá? E começou isso em 1963, ou seja, 3 anos depois da fundação da cidade. Então, vocês veem que Brasília tem uma tradição de buscar a vanguarda no tratamento de resíduos que vem de sua fundação. Infelizmente, as coisas pararam um pouco no tempo, né? Quer dizer, vamos entender um pouquinho o DF, né? O DF, ele, para muita gente, é um estado, para outros é uma cidade grande, mas é uma cidade muito grande. Ou seja, o DF tem 5.700 quilômetros quadrados, tá? Então, fazer gestão de resíduos nessa região aí é equivalente a um consórcio de municípios aí
de porte bem razoável, né? O DF tem 3 milhões de habitantes, tá? 3 milhões de habitantes também é gente para burro. É muito maior do que muita região metropolitana. Então, o DF não tem cidades, né? O DF tem regiões administrativas. E nós temos 33 regiões administrativas, que, na verdade, são como se fossem pequenas cidades, né? Nós temos regiões administrativas de 700 mil habitantes, de 400 mil habitantes, então, como se fossem pequenas cidades. Isso é uma característica única, não tem nenhum outro lugar do país que tem essa dinâmica, né? A gente também é muito privilegiado em termos de renda per capita e IDH, né? É um dos IDHs mais altos do país e uma das rendas per capita mais altas do país também, né? E não sei se também isso é do conhecimento de todo mundo, mas grande parte da área do DF é a área de proteção ambiental, né? Então, contrastando, né, aquela minha primeira frase que o DF é uma capital que nasceu sustentável, né, porque já tinha uma planta de triagem e compostagem em 1963. O DF também tinha o maior lixão das Américas em 2018, né? Quer dizer, então a gente tem o céu e tem o inferno, né, no mesmo lugar. A gente eu estou me incluindo indevidamente, mas o DF conseguiu, o governo do Distrito Federal conseguiu, com um esforço hercúleo, encerrar o lixão da estrutural, né, para recebimento de resíduos domésticos em 2018. Mas o mesmo site, né, o mesmo local, que agora tem o nome de Unidade de Recebimento de Entulho, recebe ainda alguma coisa entre 5 e 6 mil toneladas de material por dia. Não é por mês nem por ano, é por dia. Ou seja, que os coitados que moram ali na região da estrutural recebem alguma coisa como 1.000 caminhões levando entulho por dia para lá. Então, é um problema dramático que a gente resolveu, em parte, a gente, de novo, estou me incluindo indevidamente, o DF resolveu, em parte, com o encerramento do recebimento do lixo domiciliar, o fechamento do lixão, né, porque não tem mais catadores, os catadores foram devidamente encaminhados para a cooperativa, tiveram tratamento, tiveram uma série de aspectos positivos, né? Mas o que a gente queria falar? A gente enterra 800 mil toneladas de material por ano. Ou seja, a gente é legal, a gente evolui, mas ainda tem muita coisa para fazer. Enterrar 800 mil toneladas é muita coisa. O que os palestrantes falaram ao longo de todo o dia de hoje, e, aliás, eu queria parabenizar mais uma vez a Brem e os palestrantes pelos posicionamentos muito inteligentes, interessantes. A gente acha, né? O Brasil acha ainda que aterro sanitário é a solução. Aterro sanitário é um mal necessário, não é prescindível. O aterro sanitário precisa existir, mas a sociedade não precisa enterrar riqueza e nem deixar passivo para gerações futuras. Então, veja, o aterro sanitário é necessário, mas ele não é a solução, a panaceia para todos os problemas. E, principalmente, uma cidade que que é a capital do Brasil, quer dizer, o Distrito Federal,
ainda ter um depósito de lixo que recebe 6 mil toneladas de entulho por dia e mais um outro aterro sanitário que recebe 2.200, 2.400 toneladas de lixo por dia. É muita coisa que a gente está deixando de passivo para as próximas gerações. Então, a ideia que a gente teve foi fazer uma mudança radical na estrutura de gestão, né, aqui do DF. Aqui vocês estão vendo o que eu disse no começo, né? A Asa Sul e o PSul, as duas usinas daqui operadas por contratos privados, mas de propriedade do SLU, são o complexo mais antigo e maior de compostagem da América Latina. Infelizmente, quer dizer, você imagina, a Asa Sul é de 1963. Né? Em 1963 o mundo era bastante diferente do que é hoje. Né? Sem contar que a manutenção dessas usinas é uma coisa complicada. É tão complicada que das 4 unidades que existem na Asa Sul, só 2 funcionam, porque as outras 2 pegaram fogo e depois nunca mais a gente conseguiu resolver o problema. Então, a gente precisa dar uma revitalizada nessas coisas. Né? Não é possível a gente ficar trabalhando com usinas de 60 anos atrás. Pô. Nós estamos no século XXI. Pô. Então, a mesma coisa é o lixão. Né? Hoje não é mais assim. Né? Quer dizer, hoje, isso é uma foto antiga, tá, gente? Hoje não é mais assim. Mas a estrutural, a URI na estrutural, é um maciço de resíduos que você vê de longe. Você está chegando ali vindo do norte ali, você passa perto da estrutural, você vê aquela montanha, né? E veja, não sei se vocês estão ligados nesse aspecto geotécnicos, né? Mas você está jogando uma quantidade enorme de material em cima de um lixão. Ou seja, qual a estabilidade que você tem desse maciço? Entendeu? Esse maciço tem uma vida útil, ele aguenta um certo tempo, depois ele corre riscos. Então a gente precisa mexer nessas coisas, não pode deixar isso ad eternum. Né? Então, a gente enxergando a nossa hierarquia de gestão de resíduos, que foi, vamos dizer assim, que foi trazida à luz pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 2010, e enxergando os conceitos de economia circular, né, que isso na Europa faz parte da legislação da União Europeia. Né? Aqui no Brasil, muitos dos nossos legisladores não têm nem ideia do que é economia circular. Né? Mas os conceitos de economia circular e os conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são convergentes, ou seja, o que a gente precisa fazer? Valorizar o máximo possível e enterrar o mínimo possível. Precisa enterrar? Precisa. Tem jeito? Não tem. A segunda lei da termodinâmica diz que não existe processo com 100% de eficiência nem 100% de rendimento. Então, vai ter que sempre enterrar alguma coisa. Então, quanto vamos enterrar? Vamos enterrar tudo. Não. Vamos enterrar o mínimo possível. Vamos fazer o que com o resto? Valorizar. Né? Então, quando a gente começou a construir esse programa, a ideia era fazer um diagnóstico, como é o setor. O Distrito Federal tem o seu plano distrital de gestão integrada de resíduos, que é um plano bem legal, antigo, mas é bem legal, quer dizer, está na fase de ser revisto agora, e precisa ser revisto, porque tem conceitos que precisam melhorar. E a estrutura toda que a gente tem aqui, né, de custeio, o que é feito com os resíduos. Brasília
O DF é uma coisa, é um ente federativo particular, né? Aqui, como vocês sabem, tem muito pouca indústria, praticamente zero indústria aqui, né? O que tem aqui é comércio e serviços, né? Então, os tipos de resíduos aqui são diferenciados. Mapeamento dos fluxos, né? Para onde vai cada coisa, as estruturas físicas, né? Só para você ter uma ideia, para você dar conta de 5.700 km², o DF tem 5 áreas de transbordo, né? 5 áreas de transbordo que são necessárias para melhorar a logística do transporte, né? Na segunda etapa, então, a gente entrou com a análise das rotas tecnológicas. E aí eu queria falar uma coisa que, para mim, é muito importante. Eu já fui defensor ferrenho de algumas linhas tecnológicas, né? E hoje eu cheguei à conclusão, depois de muitos cabelos brancos a mais, que cada caso é um caso, ou seja, não existe uma solução única para a gestão de resíduos. Cada cidade, cada consórcio municipal, cada região vai ter a sua solução. Então, quando você fala em análise de rotas tecnológicas, você tem que ser específico para o lugar onde você está estudando. Não adianta você fazer... lá em Belém do Pará, fizeram um estudo de rotas tecnológicas e chegaram a essa conclusão aqui, então vamos usar aqui também. Não é assim que funciona. O estudo de rotas tecnológicas tem que ser específico. E a sua adequação às condições locais tem que ser analisada, assim como as sinergias locais, né? Então, muitas vezes a gente é criticado, no passado fui criticado quando eu era funcionário público ainda, porque eu não dei prioridade para o CDR aqui no DF. O CDR é uma solução para muitos lugares, inclusive a minha empresa atual, que é a Estre, tem um carinho muito particular pelo CDR, porque a gente acha que nós estamos numa cadeia de substituição de combustíveis fósseis, né? Então, assim como o biometano é um potencial substituto de diesel, né? O CDR também é um potencial substituto de petcoke, de óleo combustível. Então, a gente vê com bons olhos o CDR. Mas, para Brasília, o CDR é uma coisa complicada, principalmente se você pensar que nós estamos fazendo projetos de parceria público-privada, né? Então, projetos de parceria público-privada tem uma particularidade, ou seja, você tem que trazer o investidor e mostrar para ele que ele tem possibilidade de ter receita. Se ele não tiver receita, ele não vem. E a receita é o que ele vai receber de contraprestação do Estado, mas também é o que ele vai receber de receita acessória da valorização que ele faz do resíduo. Então, na hora que você pensa em rota tecnológica, você tem que pensar na valorização do resíduo para diminuir a contraprestação do Estado. Entendeu? Porque se você tivesse o Estado que pagasse tudo, beleza, mas não é assim. O Estado, na verdade, a figura do Estado é um gestor da sociedade. E a sociedade não tem fundos infinitos para pagar tudo, né? Claro que você quer boa gestão, bons cuidados para a sua cidade, mas você tem capacidade de pagar até certo ponto. Daí para frente, o sistema tem que se autossustentar. E foi assim que foi construído isso que a gente chama de, apareceu no começo, né? Programa de Projetos de Gestão de Resíduos Sólidos do DF. Isso aí nasceu em 2019
E foi evoluindo, foi sendo discutido, foi sendo aprofundado. Aí, como é que isso nasceu? Isso nasceu como um projeto conceitual, projetos bem preliminares, né? A partir de uma coisa que a gente chamou de estudos iniciais, né? Que até foi compartilhado aí com a DASA, SLU e SEMA. E esses estudos iniciais foram a origem desses projetos que nós vamos ver agora. O que são esses projetos? Bom, o primeiro projeto é o dos ecoparques, ou unidades de tratamento mecânico-biológico. Por que ele é o primeiro projeto? Porque na hora que você chega no transbordo, você chega com 100% dos resíduos da coleta convencional aqui do DF. Né? A coleta seletiva é outro animal separado. Então, você precisa começar o tratamento aí, nesse primeiro momento. Por uma questão logística, o melhor lugar é as estações de transbordo mesmo. E quais estações de transbordo? Aquelas que, logisticamente, fazem mais sentido. Muito bom. E isso é um projeto definitivo? Isso é um projeto executivo? Não. Isso é um projeto conceitual. E aí o que você precisa fazer? Você precisa levar isso a uma validação pelo mercado, para que isso vire um projeto de PPP confiável para o mercado. Então, como é que você faz essa validação pelo mercado? A primeira opção, que é a opção mais comum, até vamos dizer assim, é você fazer um chamamento de procedimento de manifestação de interesse privado. Então, você chama o mercado para estudar esse projeto e te apresentar se ele é viável ou não, quais os custos, qual o cronograma. É uma análise muito detalhada, é um estudo de viabilidade técnico-econômico ambiental feito para o projeto. E isso foi feito para o projeto do aterro sanitário, que é o nosso PMI, que gerou o projeto do aterro, que nós vamos ter a Maria Luísa falando daqui a pouquinho como foi a modelagem. O primeiro estudo foi feito através de uma outra ferramenta. A validação do nosso projeto conceitual foi feito pela UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, que tem um acordo assinado com o Ministério da Ciência e Tecnologia para desenvolver o Biogás Brasil. Está aqui o Tiago, que não me deixa mentir, ele estava aqui agora há pouco, não sei onde ele estava. O Tiago era o gestor do nosso projeto na Unido e a modelagem foi feita em conjunto, né, mas principalmente pelos técnicos da Unido. Foi apresentado ao TCDF no ano passado e o PMI do aterro sanitário está para ser apresentado ao TCDF agora no mês de abril. Ou seja, o TCDF vai levar um tempo para ser analisado, mas a gente espera que isso vá ao mercado ainda esse ano. O terceiro projeto é o projeto que visa retirar o entulho da área da estrutural, ou seja, nós estamos propondo uma PMI para encerrar totalmente o lixão da estrutural, que, aliás, é uma medida exigida pelo Ministério Público, e transformar isso em 3 áreas de recebimento de material da construção civil. E, na sequência, a gente pretende recuperar o lixão da estrutural. Como é que a gente vai recuperar o lixão da estrutural? O lixão da estrutural tem 204 hectares, se não me falha a memória, e tem alguma coisa como 50 milhões de toneladas de material depositado nele. O que a gente vai fazer com isso? Quanto vale 200 hectares no DF hoje?
Lá vale 0, né? Se você recuperar isso aí, vai valer uma graninha. Então, esse é o projeto seguinte, que fica para o próximo capítulo, e eu vou deixá-los, porque já acabou meu tempo. Esse slide vocês já viram, que é mais ou menos parecido com os outros. Essa é a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Então, o que a gente tem hoje e o que a gente vai ter no futuro, tá? Então, esses são os comparativos, e eu vou deixar esse slide com vocês porque o meu tempo já se esgotou. Mais uma vez, obrigado a todos por terem paciência de ficar até esse horário aqui. E contamos com a Brem, com todas as empresas presentes para continuar viabilizando e motivando o DF a tocar esses projetos. Obrigado, gente.